Olá, salve Maria. Hoje, nosso terceiro dia da novena São Maximiliano Maria Kolbe. Hoje eu tô com a rinite atacada, mas vamos lá, não vamos desistir da novena. Então, entre fungadas e espirros, né, vamos lá. Boa noite, meu amor. Hoje você não pode reclamar das fungadas não, hein? Bem, vamos lá. Então, nós começamos também a colocar um canal, né, do Spotify, Filhos com D maiúsculo, viu? Kolbe. Lá essas novenas ficarão gravadas no áudio, tá? Porque além de uma novena, ela tem algumas questões aí importantes, acredito, para a vida espiritual, para a vida de formação e educação dos filhos. Hoje o nosso tema está baseado na Conferência 31 de São Maximiliano Kolbe, que tem como título da conferência: A entrega à Imaculada é uma servidão sobrenatural. Seria uma parte 2, mas o título desse terceiro dia é Oração e Vida. Tá? Então essa é a intenção hoje, de tratar sobre oração e a vida, pegando ali um trecho ali dessa conferência número 31, das conferências de São Maximiliano Maria Kolbe. Tá? Então peço para vocês que vão assistir posteriormente. Esse vídeo estará aqui. Eu disse que ia colocar os vídeos somente no YouTube, mas vou deixar aqui também no Instagram. E ele ficará também no nosso canal do YouTube. Peço a vocês aí que nos ajude curtindo, compartilhando, recomendando outras pessoas, né, com o compartilhamento. Se inscreva nos nossos canais aqui do Instagram, do Spotify, tá? E também do YouTube. No YouTube há muito mais conteúdos do que esse aqui, conteúdos muito mais profundos de formação que podem nos ajudar aí na vivência da educação, da formação humana e na fé. Tá ok? Vamos começar, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso... São Maximiliano Kolbe. Já fazer a oração do segundo dia. Tu que pela graça divina fostes um grande santo, ensina-nos a confiar tudo e sempre à Mãe Imaculada. Ensina-nos a conquistar os irmãos pela bondade. Ensina-nos a vencer o mal com o bem. Ensina-nos a buscar em todas as coisas o lado melhor, o lado mais otimista, o mais bonito, que nos faz fundamentalmente corteses e alegres, que nos faz instrumentos da paz. Amém. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. São Francisco Xavier, rogai por nós. Bem, a conferência número 31, nós tratamos no primeiro dia sobre as duas dimensões. Falamos, obviamente, sobre os gigantes do apostolado, a coluna forte do apostolado ali, tanto para a fé, para a vida interior e para a formação dos filhos. São sempre esses três pilares que nós estamos aí buscando tocar. E falamos essencialmente da formação católica, né, de uma ação católica. Ontem nós tratamos da questão referente à conversão e à santificação. Estas estão sendo como uma tarefa dada a Nossa Senhora, tá? E fomos dando ali alguns porquês, né, sobre esta entrega a Nossa Senhora e porque ela, como uma cheia de graça, é aquela que nos conduzirá neste caminho da conversão e santificação. Sabe um pouco mais? Os vídeos estão aqui, os áudios estarão aí no nosso canal do Spotify, então cabe vocês dar uma olhadinha lá. Tá? Hoje, pegando aí dessa conferência número 31, essa segunda parte, eu vou fazer a leitura e após a leitura eu vou fazer aqui as reflexões cabíveis aqui, ou possíveis, né, e ampliadas dessa conferência. Ele continua aqui, dizendo o seguinte, abre aspas, na vida prática existem dificuldades quanto a isso. Tá? Ele está tratando aqui da questão da obediência. Mas não desanimemos. Aí é suficiente a vontade e o desejo. Grava bem essa parte aqui porque nós vamos trabalhar em cima disso. Temos que procurar demonstrar a obediência na prática. Isto é, a obediência às prescrições, a obediência aos superiores, a obediência às normas religiosas. Dirá alguém, mas eu tenho tantas dificuldades com essa obediência. Faço propósitos e propósitos, mas parece que não vai.
É claro que aí é necessária a graça, e a graça é conseguida apenas pela oração. Eu tenho trabalho, eu tenho estudo, e falta-me tempo para as longas orações, diz você. Ora, aqui não se trata de ficar longo tempo rezando de joelhos, mas desse relacionamento de um filho com sua mãe. Um olhar amoroso para a imagem, a repetição frequente do Maria, ainda que seja apenas com o coração. As diversas orações, as fórmulas, os devocionários são boas e bonitas, mas a essência, como já disse, é esse relacionamento simples de um filho com a sua mãe. Eu vou fazer só uma dentro aqui, né? São Maximiliano não está falando aqui que não é importante as devoções, tá? Está falando do que é o centro das devoções, tá? Continuando aqui. Esse sentido da necessidade da mãe, essa consciência de quem sem ela nada pode fazer. Algumas vezes isso é difícil, mas quando for difícil é preciso pedir a graça. Simplesmente apresentar uma queixa à mãe de Deus. Como um filho se queixa à sua mãe, mãezinha, quando rasga a roupa ou sente alguma falta, alguma necessidade. São Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece ou me conforta, a depender da tradução. Nós também digamos isso. Podemos tudo que a Imaculada deseja de nós, naquele que nos fortalece pela Imaculada. Pois bem, e a partir daqui nós vamos fazer a reflexão de hoje, tá? Desse texto aqui. Bem, o ponto que eu peguei aqui para a gente pensar é o ato de pedir a graça. Nós percebemos que existe uma dificuldade na obediência, existe uma dificuldade nas normas, e aí é necessário pedir a graça. Esse ato de pedir a graça, de colocar-se sobre o patrocínio de Deus, da graça divina, não apenas dos nossos esforços, ele é essencial. Tanto para a nossa vida cotidiana, como também para a formação e educação dos filhos. Nós precisamos rezar pelos nossos filhos, pedir a Deus sabedoria, graça para bem conduzi-los e para bem conduzir a nossa vida. É essencial que isso aconteça. Tá? E é interessante que só em pedir a graça, já subentende-se que existe aí um exame interior e sincero. Porque, observe, se eu estou pedindo a graça a Deus, claro, aqui eu estou falando alguém que está fazendo um ato, me desculpe, sincero. Estou falando de sinceridade. Aquele que reconhece as suas fragilidades, reconhece a sua incapacidade, reconhece aqui os seus defeitos e recorre a Deus. Obviamente que existem pessoas nesse caminho desleixadas, que não querem fazer nenhum esforço e acham que tudo é uma mágica, você vai rezar, vai orar e realmente Deus vai ali fazer um pinim-pim-pim. Obviamente que Deus faz aquilo que Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Obviamente a gente não vai negar isso, mas, como falamos no segundo dia, Deus deseja que a gente colabore com a graça. Isso está até no início desta conferência, tá? A conferência 31. Então esse exame interior e sincero faz com que a gente possa pensar assim: em que realmente eu tenho falhado com Deus? Neste terceiro dia, façamos este exame. Aonde eu estou falhando em relação ao meu relacionamento para com Deus? Sendo oração e vida, a oração ele é um relacionamento. A oração é o meu relacionamento que eu tenho com Deus. Onde eu estou falhando nisso? Tá? Onde é que eu posso identificar que realmente ali, nesse momento, eu não estou realmente sincero com Deus? Eu realmente não estou tendo realmente uma entrega a Deus. Eu não estou realmente tendo uma entrega imaculada. E aqui é importantíssimo identificar isso. E perceber que essa sucessão de repetições, eu preciso da graça de Deus. Obviamente que que eu tento fazer um esforço, né? Mas eu preciso que Deus me ajude. E aí talvez um foco dos pedidos que nós podemos fazer na oração seja esse. Um pedido para que eu possa melhorar, identificar e melhorar melhor. Melhorar melhor que é difícil, né? Melhorar o meu relacionamento para com Deus. Nós não temos essas intenções de melhorar um relacionamento com Deus, tá? Automaticamente,
Quando eu percebo que o meu relacionamento com Deus há coisas em que eu estou sabotando este relacionamento, eu vou observar que isto é uma ação que eu estou fazendo com a minha própria vida. Quais são as coisas na nossa vida que nós sabotamos? Hoje nós temos um termo assim, né? Que é bonito, as pessoas gostam de repetir, a procrastinação, né? Estamos procrastinando ali em relação à nossa vida, as coisas que nós devemos fazer e não fazemos. E muitas das vezes nós queremos fazer, mas acabamos não fazendo. E muitas das vezes também estamos neste mesmo ambiente em relação às coisas da fé. Tá? Essa é uma questão aqui importante que nós precisamos identificar. Eu poderia propor assim uma coisa hoje. Pensa hoje uma coisa nesse seu relacionamento com Deus. Obviamente que ao fazer esta novena hoje, meditar ela, já pensei em alguma coisa assim também, né, que eu tenho falhado para com Deus e coisas que eu tenho falhado comigo mesmo. A minha esposa me falou de uma coisa muito interessante, muitas coisas interessantes, né? E entre elas eu vou aqui observar e elencar e pedir a graça a Deus, porque às vezes eu quero fazer isso, mas às vezes acabo não fazendo. E aqui pode parecer que é um desleixo, não, às vezes é uma falta mesmo de atenção a isso, né? De atenção maior e que às vezes nós não fazemos. Tá? E que a graça de Deus nos ilumina, pedimos a graça a Deus que nos ajude para que possamos até mesmo cooperar com ela. E como isso acontece com nossos compromissos? Observe que a conferência fala o tempo inteiro do tempo, de não tem tempo, tem muita coisa para fazer, tem isso aqui. E como nós estamos organizando o nosso tempo, o tempo da nossa vida, como é que está a ordem na nossa vida das coisas, né? Um momento para Deus, um momento para você, um momento para fazer aquilo que tem que ser feito, né? A vida ordinária, né? Os trabalhos ordinários que são tão importantes. E muitas das vezes nós estamos desorganizados nessas questões. Tá? E é importante aqui organizar a vida. Tá? Porque a vida da fé, a vida interior e a vida das coisas que nós fazemos, elas precisam também de uma ordem. Ela precisa também ser organizada e ordenada pela graça de Deus. Porque muitas das vezes há coisas que eu também não faço na minha vida e que eu preciso fazer e não faço. E é importante pedir a Deus esse auxílio. Falo aqui quando a gente percebe que existe alguma coisa, repito, que eu sei que eu preciso fazer, eu tento até me mover, mas às vezes eu não consigo. E a vida de oração também, ela deve abrir-se para que a graça possa agir sobre essas coisas. Tá? E nós precisamos pedir isso a Deus mesmo, essas ações. Há alguns fatos bem interessantes que... sejam bem-vindos aí quem chegou agora, Márcia, que é irmã do Fábio, e Ivanildo. Né? Há algumas coisas que são interessantes aqui. São Maximiliano, a vida na Niepokalanov, é uma vida em que a oração e o trabalho, elas estavam ali sempre acontecendo. Os frades, ora, estavam nos seus setores trabalhando, mas eles também se revezavam em adoração, numa adoração perpétua, na visita à capela. Em muitas das conferências, São Maximiliano vai chamar a atenção dos frades e vai dizer assim: muitos dos frades estão chegando atrasados, muitos dos frades estão deixando de fazer as orações. Observe que ele não está falando aqui necessariamente dos trabalhos manuais, mas ele está chamando a atenção para aquilo que é o centro e a coluna de toda a cidade da Imaculada, que é a vida de oração, que é o encontro com Deus. Obviamente, também no livro da Maria Vinovska, se não me engano é assim que se pronuncia, ele está até aqui próximo, este livro aqui, São Maximiliano, ele vai relatar que o verdadeiro progresso da cidade da Imaculada, da Niepokalanov, é o progresso espiritual. E nós precisamos ter aqui como meta de hoje, para o nosso progresso na vida, o progresso espiritual. Obviamente que as outras coisas, elas vão ser abarcadas, né? Elas vão ser tocadas por esta graça. Tá? Então, é importante a gente observar aqui onde eu estou falhando com Deus, onde eu estou falhando comigo mesmo e onde eu estou falhando na minha vida cotidiana, nas minhas tarefas, né? Ou na vida ordinária. E aqui tem uma coisa que é interessante, que às vezes a gente se martiriza tanto, fica ali o tempo inteiro, mas só em pedir a graça a Deus, você já está movendo a vontade diante da autossuficiência. Porque o que é autossuficiência? Eu me torno Deus de mim mesmo. Eu não preciso, eu não devo, é como se eu dissesse assim, eu não devo nada a Deus. Eu fui na missa, Deus,
paguei a minha parte e acabou. Cumpri o preceito. Rezei hoje. Ufa, me livrei. Tá? E nós vamos agindo assim como se Deus devesse alguma coisa para nós. Ao contrário, somos nós que queremos estar com Deus. Santa Teresinha vai falar que nós devemos amar a Deus por causa de Deus. E nós muitas das vezes estamos amando a Deus como servos escrupulosos, como fala São Luís Grimond de Montfort, só por conta de algum benefício que Deus vai me dar, ou alguma coisa. Às vezes, o centro da nossa oração é o pedir alguma coisa que Deus vai me dar em troca. Tá? E essa é uma questão que nós precisamos, tirar aqui o observar. Tá? E isso pode ser um bloqueio também em relação à graça. Tá? E aí preciso... Não estou dizendo aqui, obviamente, que tem que fazer sempre essas ressalvas, que você não deve pedir aquilo que você precisa. E necessariamente é importante pedir primeiramente a Deus. Tá? Para que essas coisas que eu desejo, elas tenham a marca de Deus. Mas a nossa oração, a nossa vida não pode ser apenas fazer de Deus um mercado. Né? Deus, nós precisamos pedir a graça de amar mais a Deus, de cada vez mais melhorar como pessoa e automaticamente viver a nossa vida cotidiana de forma em que a graça seja um espelho dessa questão. Como eu falei ontem, que Nossa Senhora, que ao chegar na casa de Santa Isabel, deixava ela repleta do Espírito Santo, ao chegar no templo também. Então essa é uma coisa importante que nós precisamos observar. O outro ponto aqui é que o objeto da nossa oração tem que ser quem? Deus. O objeto da nossa oração tem que ser este encontro com Deus. Tá? É conhecer a Deus. Eu gosto sempre de pensar, e também Santa Teresa d'Ávila vai falar muito sobre isso, que se cresce muito na leitura, gente. Gente, como é importante você rezar e ler um livro espiritual. Um livro, uma leitura espiritual, ela vai te elevar a algo espiritual, a Deus. É um complemento importantíssimo da oração. Eu gosto quando eu faço meus momentos de orações, né? As orações fixas, e depois eu faço uma leitura e depois, obviamente, Deus vai ali movendo, né, a minha memória, a minha inteligência a pensar coisas da vida de Deus e até coisas que eu preciso melhorar. Obviamente Deus vai se utilizar desses instrumentos. É importante aqui, dou aqui essa sugestão para quem quer fazer um momento de oração. Isso é uma sugestão, obviamente. E é interessante esse diálogo filial. A gente precisa ter realmente esse diálogo com Deus, porque às vezes nós temos diálogo com tantas pessoas, mas diante de Deus a gente trata Deus como se Ele não fosse nosso Pai. Né? Não tratamos o Cristo como se fosse nosso irmão, e não tratamos o Espírito Santo como se fosse esse advogado, este paráclito, e a Virgem Maria como se não fosse a nossa mãe. E São Maximiliano fala, tenha um relacionamento realmente com Nossa Senhora como um filho. O que é que o filho faz? Eu vejo meu filho Bento, né? Tem 1 ano. Ele quer mamar, e ele quer mamar, e quer mamar. E ele grita, esperneia, e a mãe atende, né? Muitas das vezes de madrugada. E essa é uma questão importante de ter esse relacionamento com Deus. E eu admiro muito aquelas pessoas quando chegam na igreja e vão ali diante da imagem, né? E começam a falar e a rezar. Ou vão diante do Santíssimo Sacramento e dialogam mesmo. Isso é importante. Isso é verdadeira oração espontânea, sabe? Essa é uma oração muito bonita, que as pessoas muito simples têm. Tá? E outra coisa nas orações que são fixas, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu rezo a liturgia, desculpe, tem que falar da minha vida, né, da minha experiência, obviamente. Quando eu rezo a liturgia das horas, e recomendo aqui a cada um rezar a liturgia das horas, quando eu faço a liturgia, obviamente que eu tenho muitos momentos de distrações, né, mas eu tento ali captar os sentidos que estão ali. E eu vou rezando, utilizando as palavras do salmista, daquele que já fez o caminho, já está me indicando o caminho, né, de Deus. E há salmos que nós estamos louvando a Deus. Aproveita ali para louvar a Deus, com as palavras do salmista, com as palavras de vida eterna que estão ali na Sagrada Escritura, nos salmos. E, obviamente, que quando, na liturgia das horas, os salmos, as leituras, elas indicam os inimigos, eu me coloco como este inimigo de Deus. Eu coloco as minhas imperfeições ali. E elas precisam ser combatidas. Amanhã nós vamos trazer um tema sobre a questão dentre aspas, da suposta cura, cura da alma, cura da fé. Tá?
A cura da fé é uma coisa, né? Ninguém cura a fé, né? Nesse sentido, né? E é importante perceber essas questões, tá? Que nós precisamos utilizar das orações fixas para que elas possam conduzir também o nosso coração. Partindo para o final da nossa meditação de hoje, nós observamos que a oração e o trabalho elas caminham juntas. Por isso que o tema é oração e vida hoje. Isso se fazia muito na Cidade da Imaculada. Tinha muita oração, muito trabalho. O que eu quero dizer com isso? Que obviamente o primeiro ponto é que o trabalho ele não substitui a oração, tá? Ele não é mais importante que a oração, mas ele é um complemento da oração. É óbvio que as tarefas são uma extensão da vida de oração. É óbvio que quando uma esposa levanta e ela lava os pratos, após um momento de oração, é óbvio que por mais que existam ali muitos pratos, você tem aqui talvez aquela tentação de reclamar, de murmurar, mas você fala, não, em nome de Cristo eu vou aqui pelas almas, eu vou lavar os pratos aqui. Tu vai cozinhar para os teus filhos, para o teu esposo. Ah, mas meu esposo não vale nada, mas enfim, Cristo mandou também acolher essa galera que não vale muita coisa, como nós, tá? Enfim, o trabalho, por exemplo, eu vou trabalhar na minha loja, então eu vou aqui fazer o trabalho também de Deus, porque eu vou aqui tirar o sustento para a minha família, na qual Deus me confiou. É a partir desse trabalho que eu vou aqui, de maneira justa, pagar as minhas contas, e que eu vou também aqui ter a oportunidade de um dinheiro para comprar os livros da fé, para poder participar de um retiro. Então todas essas coisas elas cooperam também para o bem de Deus. A vida cotidiana ela também é fruto da oração. Como eu busco melhorar com a minha esposa, como eu busco dar atenção aos meus filhos, tudo isso também é um desenrolar da oração. Então a gente precisa também entender que, e aqui São Bento também falou muito bem sobre isso, da oração e o trabalho, eles estão unidos em unidade. Então, há momentos que talvez você não consiga ter momentos assim para rezar muito, como o São Maximiliano falou, mas em pensar em Nossa Senhora, pedir a Deus a graça. Às vezes acontece comigo, né? Eu vou dar aula e às vezes eu sempre tenho uma oração fixa ali, e às vezes eu chego esbaforido ali, começo a dar aula e num momento eu falo, nossa, meu Deus, eu não rezei, não fiz uma oração, cara. Mas, meu Deus, me perdoa, Senhor. Muito obrigado por esse dia. E às vezes, é isso, eu tento ter aquele propósito de rezar a cada aula, sentar ali silenciosamente antes de começar a aula e fazer alguma pequena oração. E às vezes a gente está ali no trânsito entre uma coisa e outra e não faz. É óbvio que essa disciplina é importante, mas só em pensar ali naquele momento em Deus, e pedir a Deus, Deus abençoe esta aula, já é um momento muito propício para a oração, tá? Então, diante das dificuldades, dessas dificuldades, né, é importante também ter um momento, gente, para silenciar, tá? Para ouvir o conselho de Nossa Senhora e ficar diante de uma imagem de Nossa Senhora ou rezar o texto ali silenciosamente, diante de uma dificuldade e esperar que Deus coloque na nossa mente ali a solução. E às vezes tem aquele estalo, né? E que é importante que às vezes a gente não silencia. Nós falamos na oração, né? E às vezes não dá nem tempo para ouvir o que Deus tem para falar. E esse momento de silêncio, de escuta, ele é importante. E também observar aqui as razões que levaram a essa dificuldade. O reconhecimento das culpas. Observar que às vezes é importante. Tem que. Foi por conta disso aqui, então vamos começar. E para realmente finalizar, eu quero dizer aqui para vocês, né, pequenas ações elas valem mais do que grandes ações incompletas, né? Às vezes nós queremos fazer grandes coisas, a minha esposa me chamou a atenção disso hoje. Você quer fazer muita coisa, grandes coisas, e às vezes o que é essencial são aquelas coisas simples que você pode dar conta ali, tá? Então observa bem se não há um acúmulo ali de coisas que nós queremos fazer, tal, e que às vezes não é melhor fazer pequenas coisas, pequenos gestos, para a partir daí realmente ir construindo essas grandes coisas. Como exemplo aqui, às vezes nós queremos, quero dar tudo ao meu filho, vai, trabalha, dá um bocado de coisa, mas não faz um pequeno gesto de sentar ali para bater um papo, para saber como é que ele está,
para elogiar por uma coisa que foi bem, para motivar nas quedas, que são coisas muito simples e que podem valer a pena. Isso também, obviamente, na vida, nossa vida de matrimônio, né? A gente não para elogiar nossa esposa, para dar uma olhada nela, contemplar a beleza dela, mesmo ali na vida comum, né? Tá, não tá muito arrumada, mas nossa, não, ela é bela ali, tá ali nesse comum que é bonito, que é simples. A esposa também, poxa, dá um elogio ao teu esposo, motiva ele aí nas dificuldades. Isso é fruto da oração também, tá? Às vezes a pessoa tá para baixo, tá caída, e você vai lá e é a pessoa que vai espinzear mais. O que a gente espera das pessoas da nossa casa é um porto seguro. Obviamente que o nosso porto seguro maior é Deus. Mas nós devemos, como eu falei ontem, refletir a Cristo. Pois bem, para não me alongar muito, é isso. Coloquemos agora as nossas intenções aqui. Se você quiser escrever aqui, tá? Tem uma caixinha também aqui para você colocar as intenções. Nós estaremos falando elas, rezando por elas agora. Mas também, se você não quiser colocar no teu coração, tenha certeza, Deus está te ouvindo. A Imaculada recolherá essas orações. Rezemos aí a oração agora de consagração que São Maximiliano compôs para Nossa Senhora. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria Santíssima, eu renovo hoje e sempre a consagração a Ti de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente te peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a missão e construir o reino do Teu Filho Jesus no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, meus sacrifícios e minhas ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quanto a vós não recorrem, de um modo especial pelos inimigos da Santa Igreja, e por aqueles que a vós estão recomendados. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agradeço a vocês que estiveram presentes aqui, né? Se não me engano foi Márcia, Ivanildo, o meu amor Michele. A vocês que vão assistir posteriormente, também agradeço. Rezem pela gente. Não esqueçam de se inscrever, compartilhar, curtir e levar outras pessoas esta mensagem, tá? Agradeço a vocês. Vamos despedir agora invocando a Trindade, né? Mais uma vez, saudando a Trindade. Não há poder maior do que o poder da Santíssima Trindade. E é com esse poder que nós revestimos dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, o 4º dia da nossa novena São Maximiliano Kolbe. Amanhã será um pouco mais extensa, porque é um dia também de formação aqui. Tá? Nós teremos, então a formação vai ser aqui no Instagram. Então vai ser um tema muito mais extenso, nós vamos falar muito mais, tá ok? Forte abraço, salve Maria, boa noite Márcia, forte abraço para você e para a galera. Salve Maria, até amanhã se Deus quiser. Salve Maria, Ivanildo, tamo juntos.